Boa noite a todos. Estamos mais uma vez começando o nosso tempo com Deus. Eu creio que nós poderíamos chamar essa série de devocionais desde o início da pandemia, que eu creio que para alguns poderíamos chamar assim até de o nosso culto doméstico, não é verdade? Deus tem sido bom, apesar de todo o problema envolvendo esse tempo de isolamento e problemas associados também à igreja, que está impedida de congregar, impedida de se reunir. Estamos entregando tudo nas mãos do Senhor Deus e estamos lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Então estamos descansando no Senhor Deus. Eu espero que você também possa estar fazendo o mesmo, não é verdade? Eu gostaria de convidar você nessa noite a não apenas assistir a nossa transmissão, mas também compartilhar todas as nossas transmissões, principalmente porque na última semana e também nesta semana nós estamos dando uma série de devocionais intitulada As Conversões Impactantes da Bíblia. E se você então quer que os seus amigos, pessoas que você conhece, tanto até mesmo conhecidos, amigos como familiares, se você quer que essas pessoas, os seus amigos das redes sociais, que eles se convertam, então esta é uma maneira deles se converterem. Com certeza, compartilhando a nossa transmissão, pois estamos somente, exclusivamente nestes devocionais, pregando, ensinando a palavra de Deus. E como realmente alguém pode se converter ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem? Então, quem será o personagem de hoje, hein? Você está curioso? Quem foi o de ontem? Você se lembra quem foi o personagem de ontem da nossa série As Conversões Impactantes da Bíblia? E o de hoje? Quem será o de hoje? Eu creio que se eu der a você a passagem bíblica, acredito que muitos e muitos crentes já vão deduzir quem é. Antes de dar a referência, então, nessa noite, eu quero deixar boa noite a todos que já ali nos saudaram, deixaram ali uma saudação. Muitos até deixam uma palavra de gratidão e alguns também, né, uma palavra de consideração. Nós não merecemos isso, né? Nós somos apenas os servos do Senhor. Mas eu quero dizer que isso alegra também o nosso coração. Isso é muito importante, tá bom? Nos dá, assim, uma alegria muito grande no coração. E queremos ao Senhor Deus entregar e dar toda a honra e toda a glória pelo privilégio do ministério. Muito bem, dia 7 de julho do ano de 2020, hoje à noite, exatamente agora, às 20 horas e 3 minutos, estamos começando então o nosso devocional. E eu convido você a ir à Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí, na sua mão, no seu colo? Vamos a ela? Abra agora a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. João, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Hoje à noite nós vamos falar sobre a conversão impactante de um homem na Bíblia chamado Nicodemos. E o nosso título hoje é esse. Hoje eu quero falar sobre o conhecer insuficiente. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de usarmos as redes sociais, em especial aqui o nosso Facebook, e por aqueles que estão assistindo e compartilhando. Por favor, Senhor, abençoe cada coração e esteja também, ó Pai, operando assim a sua vontade em cada necessidade. Eu acredito que há pessoas que ainda não são crentes em Cristo. E eu também acredito que há crentes que precisam de uma palavra de fortalecimento. Abençoe, ó Pai, use a minha vida, e eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.
Hoje, então, nós vamos falar sobre o conhecer insuficiente. Esse texto bíblico, né, ou esta conversão, ela está no texto bíblico de João, capítulo 3. A conversão de Nicodemos é uma das mais impactantes da Bíblia, com toda certeza. Quando nós geralmente citamos esse famoso texto evangelístico de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na maioria das vezes, quando nós citamos esse texto, nós nos esquecemos para quem foi dito esse texto, não é verdade? Nós usamos muito o texto, mas nós nos esquecemos do contexto. O contexto desse texto, né, nós estamos vendo a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus com Nicodemos. Afinal, quem era Nicodemos? Nicodemos, ele foi um importante personagem da sociedade judaica da época. A Bíblia até ali nos fala, no versículo 1, que ele era um dos príncipes dos judeus. Nicodemos foi um dos poucos líderes que creram em Jesus. Isso já chama a nossa atenção e se torna uma conversão impactante, porque nós então percebemos que pessoas importantes, príncipes, governadores, presidentes, prefeitos, essas pessoas que ocupam cargos, geralmente eles não se convertem. E, né, talvez seja por conta de várias coisas que nós não vem ao caso agora, mas raramente se convertem. Uma das provas aqui é que nós vemos que Nicodemos, como eu disse, foi um dos poucos que se converteram na Bíblia. Ele era da Suprema Corte dos judeus, chamada Sinédrio. O Sinédrio ele era composto por 70 anciãos e eles trabalhavam muitas e muitas vezes no julgamento de causas. Nicodemos foi atraído pelo caráter de Jesus e também pelos milagres do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, ele, num determinado dia, de noite, ele procurou Jesus, ele consegue encontrar o Senhor Jesus e no anonimato ele desenvolve uma conversa. Eles desenvolvem um diálogo e ali, com certeza, Nicodemos se converte e ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A sua conversão, com certeza, como eu disse, era uma conversão impactante. Depois aqui desse contexto dele ter conversado com o Senhor Jesus, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus diante do próprio Sinédrio. Nós não vamos lá, mas depois você pode abrir em João 7, somente o final do capítulo ali, versículo 48 a 51, 52. Depois, nós vemos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o próprio Nicodemos, mais uma vez, agora, ele assim, junto com José de Arimateia, ajudando no sepultamento do Senhor Jesus. Nicodemos, ele chega até a desembolsar uma boa quantia de dinheiro para ajudar com aquele sepultamento. Então, há provas realmente fidedignas, através do testemunho de Nicodemos, de que ele era um homem, ou ele foi um homem que se converteu ao Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar do contexto de João, capítulo 3. E nós vamos chegar à conclusão que o conhecer sobre Cristo, muitas e muitas vezes ele se torna um conhecimento insuficiente. A mensagem, ou o nosso devocional, ele tem apenas 2 pontos. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver isso. O que é, afinal, que Nicodemos ele sabia sobre o Senhor Jesus? O que Nicodemos sabia? Diz a palavra de Deus, no versículo 2, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, logo no início do diálogo, Nicodemos já chega falando de uma maneira bem clara, bem direta, sobre um certo conhecimento que ele tinha sobre Jesus Cristo. E é interessante porque esse conhecimento que ele tinha sobre Jesus, muitas pessoas também têm. Sabe, muitas pessoas falam de Jesus, mencionam Jesus. Já viu na televisão, por exemplo, jogadores de futebol fazendo gol e mostrando Jesus na camisa? Já viu quantos carros na rua têm nos seus vidros o nome
de Jesus, frases? Já viu quantos artistas eles falam através dos veículos de comunicação, na televisão, eles falam sobre Jesus? São alguns Nicodemos da vida, pessoas que sabem alguma coisa sobre Jesus. Esse conhecimento, ele é importante. Amém, é melhor saber sobre Jesus do que saber sobre qualquer outra coisa. Mas eu vou provar para você que muitas e muitas vezes o conhecimento que as pessoas têm sobre Jesus não é suficiente para que possamos dizer que esta pessoa está indo para o céu. Esta pessoa é salva. O que Nicodemos sabia sobre Jesus? Olha só que interessante. Em primeiro lugar, então, aqui nesse ponto, ele sabia que Jesus era Senhor. A Bíblia nos fala que quando ele chega para falar com Jesus Cristo, apesar dele ser o príncipe, ele quem? Nicodemos, ser um príncipe entre os judeus, um dos membros do Sinédrio, ele chega com posição de respeito. Ele chega para Jesus e fala Rabi. A palavra Rabi significa governante, significa alguém que lidera, alguém que governa, significa Senhor. Olha o respeito de Nicodemos para com Jesus Cristo. Então ele sabia que Jesus era Senhor. Ele sabia também que Jesus era o quê? Que Jesus era professor. Veja que aqui no texto a Bíblia nos fala, Rabi, bem sabemos que és mestre. Então não apenas ele o reconhece como Senhor, mas ele reconhece como alguém também com autoridade para ensinar. Isso também é muito significativo. É muito importante quando pessoas reconhecem as autoridades de ensino, não é verdade? E que bênção, nós sempre temos algo a aprender com alguém. E Deus tem colocado nesta vida muitos mestres, que são professores, pessoas que ensinam. Olha só o respeito de Nicodemos para com o Senhor Jesus Cristo. Ele chega e o chama de Rabi, ele chega e o chama de mestre, professor. E não apenas isso, ele também sabia que Jesus Cristo, ele era superior, porque a Bíblia nos fala, bem sabemos que todos os sinais que você faz, que o Senhor faz, só pode ser alguém vindo de Deus. Alguém que faz essas coisas é um ser superior. Então entendemos que agora Nicodemos, ele assim, olha irmãos e amados, ele tem um profundo conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Olha, eu vou ser sincero, há poucas pessoas no mundo que reconhecem Jesus nas áreas que Nicodemos reconheceu: Senhor, professor e superior. Existem até seitas que falam que Jesus não é superior, que Jesus não é filho de Deus, que Jesus não é salvador. Isso é uma heresia terrível. Isso é uma mensagem realmente que vem das labaredas do inferno. É muito grave, porque Jesus, ele é tudo isso aí que Nicodemos falou e muito mais. Ele é Senhor, ele é mestre, ele é superior, com certeza. Então Nicodemos, ele vem aqui e ele fala tudo isso sobre Jesus. Olha só o que ele já sabia sobre Jesus, como ele reconhece Jesus. Então, o que Nicodemos diz, o que ele sabia, tudo isso era e é muito importante. Mas, por incrível que pareça, está saindo de um lábio, ou de lábios, né? Muitas vezes sai, mas está saindo de uma boca que reconhecia isso, mas Jesus prova naquele diálogo que, apesar dele saber tudo isso dele, Cristo, Jesus, Nicodemos era um homem perdido. Nicodemos era um homem incrédulo. Meu amado, o que eu quero dizer a você nessa noite é que talvez todo o conhecimento que você tem sobre Jesus Cristo não seja suficiente ainda para dizer que você está indo para o céu, para você afirmar que você é um filho de Deus, para você realmente dizer que faz parte, né, da grande família espiritual, que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte da igreja, que é ou que são aqueles que são ou que foram resgatados, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. Pergunto a você, o que é que você sabe sobre Jesus Cristo nessa noite? O que você sabe? Pasme, mas a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. Até os demônios, até o diabo hoje sabe muita coisa sobre Jesus Cristo.
Então me desculpe, isso não é para ofender, é para alertar. O que você sabe sobre Jesus Cristo hoje talvez não seja suficiente para dizer que você está indo para o céu. O que Nicodemos sabia sobre Jesus? Senhor, professor, superior. Mas Jesus prova que ele era um perdido. Vamos ao segundo ponto. Em primeiro lugar, o que Nicodemos sabia de Jesus. Agora, o diálogo ali, a conversa ali, o contexto ali nos mostra o que Nicodemos não sabia de Jesus. O que ele não sabia. Um dos textos que eu quero mostrar para você é que Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já vem agora mostrando diretamente que Nicodemos não sabia tudo sobre ele. O que Nicodemos então precisava aprender? Já logo de início nós vemos que Nicodemos não sabia sobre Jesus, sobre o novo nascimento. Tanto é que Jesus Cristo disse, no versículo 7, não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo. O diálogo ali é interessante, porque quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Nicodemos, de uma maneira bem clara, sincera no diálogo, e simples, pergunta: Senhor, mas como que eu vou entrar de novo dentro da barriga da minha mãe? Como que eu vou nascer de novo? Como que é possível isso? Nicodemos, ele foi para a interpretação do nascimento físico. Eu até acredito que ele estava assim realmente querendo saber sobre isso, porque ele sabia dos poderes de Cristo. Ele já tinha ouvido dos sinais e maravilhas do Senhor Jesus. Então ele queria saber, afinal, como é esse novo nascimento? Ele precisava saber sobre o novo nascimento. Por isso que Jesus disse: quem é nascido da água é uma coisa, quem é nascido do Espírito é outra coisa. Ele está falando o nascimento físico é algo aqui. O nascimento espiritual é algo ali. Agora ele mostra, em primeiro lugar aqui, que Nicodemos não sabia sobre o novo nascimento. E eu pergunto: você sabe sobre o novo nascimento? Você realmente já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso que é o novo nascimento. É ser uma nova pessoa, através da fé em Jesus Cristo. Você nasce de novo. Você realmente tem uma nova vida. Nicodemos não sabia sobre o novo nascimento. Não apenas isso, mas Nicodemos não sabia sobre a morte de Cristo. Porque agora Jesus, ele vem e ele o evangeliza, e ele chega no versículo 14 e ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo, aproveitando ali a oportunidade de evangelização, ele está falando assim: importa que o Filho do Homem, importa também que eu morra. Assim como a história da serpente no deserto. Por que ele menciona a história ali de Moisés levantando a serpente no deserto? Porque Nicodemos, ele era um estudante da lei. Nicodemos sabia tudo, praticamente tudo, sobre os ensinamentos dos patriarcas, os ensinamentos do povo judeu. Ele era um fariseu, ele era um membro do Sinédrio. A Bíblia diz, irmãos, que ele, mais uma vez, enfatizo isso, ele era um príncipe dos judeus. Então isso significa que ele sabia tudo sobre o povo judeu. E quando Jesus fala, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, que Moisés fez aquela serpente, as pessoas olhavam e eram curados, o Filho do Homem, eu, Cristo, também serei levantado. Olha só como Jesus o evangeliza, mostrando que Nicodemos não sabia tudo sobre ele. Ele não sabia sobre o novo nascimento, ele não sabia sobre a morte vicária de Cristo, e Nicodemos também não sabia sobre o quê? Sobre a vida eterna. Ai, que bênção! Eu te pergunto, o que adianta ser príncipe dos judeus e não ter vida eterna? O que adianta fazer parte do sinédrio, aquela ocupação tão importante, e ser um perdido? E por isso que em João 3,16 a Bíblia diz que Jesus olha nos olhos de Nicodemos. Eu acredito que com muito amor ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Essa conversão ela se torna então impactante porque nós vemos um homem que a Bíblia até chama, ele era um mestre, né? Entre os judeus, ele também era um professor que ensinava muitas coisas para aqueles que estavam na sua convivência, mas aquele mestre, Nicodemos, não sabia o principal. Ele não sabia sobre o novo nascimento, ele não sabia sobre a morte de Cristo, ele não sabia sobre a vida eterna. Aqui então nós vemos o mestre, Jesus Cristo, ensinando o mestre judaico, Nicodemos. Ele agora ensina para ele sobre a vida eterna. Ai, como Deus é especialista em alcançar pessoas. E ali Jesus Cristo, ele pega e ele evangeliza Nicodemos. E ele, né, de certa forma, apresenta e mostra para ele ali naquele diálogo tudo aquilo que ele não sabia. Meu amado, nessa noite então nós vimos aquilo que nós vimos aquilo que Nicodemos sabia. Mas o conhecer dele era insuficiente. E da mesma maneira eu pergunto a você, o que você sabe sobre Cristo? Será que realmente você não está de repente acomodado em um conhecimento que é bonito, é importante, e está até descansando nesse conhecimento, mas você viu nessa noite que esse conhecer é insuficiente? E que você precisa saber mais, e não apenas saber mais, mas você precisa crer em um pouco mais. E na verdade esse um pouco mais, ele é uma força de expressão, mas ele acaba se tornando algo suficiente para fazer com que você se torne um salvo em Cristo Jesus. Você precisa saber do novo nascimento. Você precisa saber realmente da morte de Cristo e qual foi o propósito dela. Você precisa saber da vida eterna que só Cristo pode dar. Hoje à noite, então, nós vimos sobre o conhecer insuficiente. E esse diálogo praticamente termina com o Senhor Jesus olhando mais uma vez para Nicodemos e falando estas palavras para ele: mestre judaico, príncipe entre os judeus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no unigênito Filho de Deus. Pode imaginar isso? Jesus ali tão simples, com aquele espírito de servo, com aquela humildade, olhando ali para Nicodemos, provavelmente com uma roupa mais chique, com aquela sua prepotência judaica do sinédrio, mas numa conversa muito sincera ali entre ambos, Jesus olhando para Nicodemos e dizendo: Nicodemos, quem crê, quem não crê, já está condenado. Nicodemos, você já está condenado. Mas se você crê no unigênito Filho de Deus, não está condenado. Meu amado, nessa noite então eu pergunto a você, qual é o seu conhecimento sobre Cristo? O que você sabe sobre Ele? E o que você não sabe? Isso vai fazer toda a diferença, principalmente sobre a sua crença, sobre a sua eternidade. Entregue a sua vida a Cristo agora, como Nicodemos. Eu sei que a vida daquele líder judaico ainda foi foi difícil. Ele, com certeza, o seu cargo ainda trouxe muitas dificuldades para que ele pudesse servir a Deus melhor. Nós não estamos aqui no direito de julgar Nicodemos, mas nós estamos aqui no direito de pregar a palavra e convidar você a entregar a sua vida a Cristo. O que você sabe sobre Cristo e o que você ainda não sabe? O conhecer insuficiente. Pai, salve almas e que pessoas possam agora entregar suas vidas a Cristo. Por favor, Senhor, há tantas pessoas agora no inferno que frequentaram igreja, que carregaram Bíblias, que rezaram e oraram, mas nunca de verdade colocaram a fé que salva em Jesus Cristo.
Quem crê não é condenado. No entanto, quem não crê no unigênito Filho de Deus, diz a Bíblia, já está condenado. Obrigado, Senhor, porque um dia eu coloquei a fé em Jesus. Não mereço, mas eu sou salvo pela fé em Cristo. E que muitos outros possam dizer a mesma coisa. E que muitos outros possam decidir agora por Cristo Jesus. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Obrigado por sua presença aqui. Deus permitindo, quinta-feira voltamos com mais um devocional. Amanhã temos culto de oração e estudo da palavra de Deus. E agora, às 20 horas e 26 minutos, eu termino dizendo a nossa divisa. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.